Bem-vindos a mais um dia do ciclo de conferências em homenagem ao centenário da revista Ordem. Hoje nós temos o prazer de receber a professora Cristiane Jale de Paula, né, com a conferência Histórias Cruzadas, o convertido militante Gustavo Corsão e a revista Ordem. Né. Uma breve apresentação da professora Cristiane. Ela é graduada em Ciências Sociais pela UFRJ, fez o mestrado e doutorado em Ciências Políticas na UPERJ, né, o Instituto Universitário de Pesquisa do Rio de Janeiro. Ela participou da organização do Dicionário Histórico e Biográfico Brasileiro, né, DHBB, da FGV, né, do CPDOC da FGV. Né. Tem um dicionário que eu convido a todos que não conhecem buscar, que é muito interessante. Ela também é membro do Comitê Executivo do Research Committee sobre Qualidade de Democracia da International Political Science Association e atualmente é professora na Universidade Federal de Juiz de Fora. Bom, professora, se tiver mais alguma coisa a ponderar, fique à vontade e a palavra é sua. Tá bom, muito obrigada. Boa noite a todas e todos. É uma imensa honra, né, receber esse convite e estar aqui hoje conversando com vocês. Acho muito importante, né, as comemorações das nossas instituições como a revista Ordem, uma instituição muito importante, né, para a vida intelectual, para a vida cultural brasileira, que merece, né, ser o tempo todo lembrada, relembrada e ressignificada nesse sentido, ou seja, de estar o tempo todo tendo um significado. Me lembro muito na abertura do ciclo, né, de conferência, quando o Jefferson colocou isso, qual o lugar e o papel da ordem. Eu acho que é uma questão fundamental, né, mas não só pensar ela para o futuro, mas também o papel importantíssimo que a revista tem na cena intelectual e cultural brasileira, o tempo todo também reforçar esse lugar que a revista tem. Então, acho que essa comemoração do centenário ela é extremamente importante e eu efetivamente me sinto muito, muito honrada, né, de estar participando dessa comemoração. E me sinto honrada também por vir aqui falar sobre Gustavo Corsão, né? Eu vou adiantar o final da minha fala, mas eu acredito, né, e foi por isso que eu fiz pensei nesse título para a conferência, que é impossível pensar, analisar, entender a importância da revista Ordem dos anos da década de 1940 até 1960, meados dos anos 60, sem trazer Gustavo Corsão. A trajetória da revista ela é fundamental nesse sentido, né? Esse cruzamento da biografia intelectual e nesse sentido política de Corsão, né? Política não no sentido de político institucional, mas no fato de que ele tinha uma ação e uma atuação política na cena pública brasileira, como católico, e que, pelas páginas da revista, ele vai conseguir ter consagração, ser reconhecido enquanto uma liderança importante. Ao mesmo tempo, não é possível imaginar a história da revista Ordem sem todo o trabalho, né? Inclusive um trabalho que eu não consegui muito mensurar nas minhas pesquisas, porque precisaria de outro tipo de fonte das fontes que eu usei, e vou falar isso um pouco adiante, que é um trabalho por dentro da revista, que nós sabemos, qualquer um que trabalha com editoria de revista, que é muito trabalhoso. Então, o Corsão não é simplesmente um intelectual que escreveu na revista Ordem. Ele escreveu na revista Ordem e ele foi um ator na constituição da revista, do corpo editorial da revista, pensar a revista, quais as linhas da revista, e acho que por isso é muito importante destacar essa presença, né, de Gustavo Corsão
na comemoração do centenário de A Ordem. Então, assim, me sinto muito honrada de estar também tentando levantar algumas questões dessa participação. Eu preparei, apesar de cada dia estar mais resistente, PowerPoint um pouco para... até porque a gente, como está nesse online, se eu estivesse, né, no presencial, a gente tem uma proximidade que acho que facilita. E aí eu vou apresentar esses slides e vou um pouco comentar as minhas ideias, mas, por favor, se quiserem, podem me interromper a qualquer momento, tá? Que eu estarei aqui. Deixa eu tentar não fazer nenhuma besteira com isso daqui. Vamos lá. Ver se eu vou conseguir. Aí agora eu peço... peraí, ignora isso daqui, pronto. Tá? A apresentação não, eu tenho que ir lá dentro dele, né? Para poder apresentar. Isso. Então, a qualquer momento, eu agora não estou conseguindo ver ninguém, tá? Estou nessa coisa, por isso que eu não gosto muito desse sistema. Mas aí, por favor, a qualquer momento, vocês podem me interromper. Tá bom, Jefferson? Por favor, fica à vontade. Tá? Claro, então, claro. A ideia, como eu estava explicando, né, do título Histórias Cruzadas, foi muito nesse sentido, né? No sentido de tentar perceber na trajetória, não é bem na biografia, mas na trajetória intelectual de um católico intelectual que foi de Corsão, né? Esse cruzamento com a revista Ordem. Então, eu parto do princípio, né, que o Corsão ele é um convertido militante. Que é essa ideia? A ideia de que a conversão que se faz, como se diz, de dentro, né, ou seja, não é uma conversão fora do catolicismo, mas um reencontro, né, com essa fé, e efetivamente esse reencontro ele é muito potente. E essa potência, no caso do Corsão, vai trazer, além de um convertido ao catolicismo, né, vai trazer também um militante do catolicismo, alguém que vai significar sua vida à causa católica. Né? Há um certo catolicismo, um catolicismo que se altera ao longo do tempo, mas a pertença ao catolicismo vai ser uma questão importante. Então, por isso que eu pensei esse título. Quais são as minhas questões um pouco nessa apresentação? Por um lado, entender qual foi a participação de Corsão na Ordem entre 1939 e 1963. Vou explicar já esses marcos temporais. Né? Corsão inicia a sua participação na Ordem em 39 e a participação ela se finda ali em 33, quando há uma ruptura do grupo de Corsão e seu grupo com o Centro Vital e a Ordem. E a segunda questão é que eu penso a revista, né, como uma estrutura elementar de sociabilidade. Ou seja, a revista ela não é apenas um espaço de fermentação intelectual, ou seja, de produção de ideias e de adesões a ideias e posições, mas ela também é um espaço de criação de laços afetivos, e isso vai significar a criação de adesões e exclusões. Então, essas duas questões, elas vão estar exatamente cruzando Corsão, a trajetória de Corsão, com a história de A Ordem. Né? Então, como é que eu estou pensando isso? Né?
eu fico pensando que a ordem, a revista, ela vai ser um espaço muito importante na consagração intelectual de Corsão. Intelectual como? Corsão ele vai ter reconhecimento no campo literário, por conta da qualidade excepcional, né, da sua literatura, da sua produção literária, mas Corsão também vai ser, né, um intelectual católico reconhecido no campo do catolicismo como um líder importante deste campo. Então, a ordem, para mim, ela vai ser percebida, no caso do Corsão, como uma estrutura que vai permitir a ele não só a tomada de posições e a difusão de suas ideias, mas também a realização de alguns lances, ou seja, a ocupação de determinadas funções na revista que vão ser importantes tanto para que ele possa difundir determinadas posições e ideias, como para que ele cada vez mais consiga se reafirmar como esse intelectual católico. Então, antes de começar, grande parte do público conhece, né, o Gustavo Corsão, mas talvez alguém aqui não tenha. Eu não faço uma trajetória biográfica muito primorosa e detalhada, não, mas só um pouco para conhecer. A fotografia que eu trouxe do Corsão não é a melhor, mas eu não tenho nenhuma fotografia dele em casa, então essa eu consegui na internet e eu espero muito, eu procurei e não vi nenhum problema de direitos autorais, eu espero que isso se configure. Então, para quem não conhece, né, esse é Gustavo Corsão, esse foi Gustavo Corsão. Corsão, ele né, daquela geração ali que nasce no final do século XIX, que vai alcançar a maturidade ali nos anos 20, nos anos 30, e que vai ter uma formação que é uma formação bastante clássica, no caso da formação da elite brasileira, que é essa saída pelo campo ou da engenharia, ou da medicina, ou do direito, né? As três grandes carreiras a formar os nossos intelectuais. Corsão né, apesar dele não ter se formado pela Escola Nacional de Engenharia, pela Faculdade Nacional de Engenharia, onde, por acaso, eu acabei estudando, né, o prédio do IFIX, né, fiz o IFIX e ali era a Faculdade Nacional de Engenharia, mas ele, mesmo não tendo se formado, ele vai ser convidado para atuar nessa área e vai fazer toda a sua trajetória profissional nesse campo, que é o campo da engenharia. Então, ele vai ter uma trajetória importante nesse campo, vai ter atuações muito importantes nesse campo, e que o leva também a vivenciar, né, uma questão que é uma questão que está sempre percorrendo uma das suas obsessões, né, intelectuais, que é o tema da técnica, né? Uma questão o tempo todo que o Corsão ele está voltando e revoltando com vários trabalhos importantes com relação a isso. Então, provavelmente, a minha hipótese é que essa entrada profissional dele o faz ter uma sensibilidade muito extremada para essa questão da técnica, e ele o faz a partir de um lugar muito crítico a como a técnica, então, era entendida. Corsão, em 1936, né, ele vai perder a esposa, e essa perda vai ser uma perda muito importante. Várias histórias de intelectuais, de conversão de intelectuais, você vai ter em várias dessas histórias de conversão algum desses momentos muito críticos de uma perda muito
importante que vai fazer essa conversão. Corção, nesse ponto, ele não é uma trajetória diferente das trajetórias que você acompanha de conversão. E o que é interessante na conversão do Corção é que essa conversão ela é uma conversão que acontece num tempo até rápido, né? Em 3 anos, em 39, ele explicita, né, essa conversão. Ele efetivamente assume que é um católico. E imediatamente, não só ele né, essa conversão, ela faz com que ele entre, né, em um determinado catolicismo, numa determinada rede de sociabilidade católica, porque essa conversão vai ser feita dentro deste grupo, que é um grupo que a gente vem trabalhando desde a primeira conferência, né, que é o grupo que está atuando no Centro Dom Vital, que tem Alceu Amoroso Lima como um nome importante, vai ser um nome importante, né, também na conversão de Corção, como de tantos outros, que também está, né, no Mosteiro de São Bento. O Mosteiro de São Bento é num momento importante de transformação, né, do vivenciar da liturgia, de pensar inovações litúrgicas. Então, nessas redes e nesse catolicismo que Corção vai entrar, né, nessa nova vida, né, esse novo homem, como ele vai dizer, né. Ele começa, né, antes de estrear na literatura, e esse é um ponto importante, ele inicia na ordem, né, a ordem, os escritos, seus primeiros escritos, ali deixam muito claro, né, a potência da pena de Gustavo Corção, uma figura na cena cultural brasileira com um texto muito claro, muitas palavras muito bem escolhidas, né, em cada frase, e Corção vai ter essa trajetória também no campo literário. Então, em 44, ele vai publicar A Descoberta do Outro, que é um livro que ele narra, né, a sua conversão. Posteriormente, ele vai publicar logo a seguir 3 Alqueires e uma Vaca, depois Lições de Abismo, que vai ser muito premiado, Machado de Assis, um romance, 2 Amores e 2 Cidades, e, finalmente, em 73, O Século do Nada. Essa ideia, né, do convertido militante, ela me vem muito forte em vários momentos da pena de Corção e de como ele trata, né, essa sua filiação ao catolicismo, mas uma filiação absoluta, completa, né, ao catolicismo. E aí essa passagem, apesar dela ser longa, né, que está na Descoberta do Outro, mas eu acho que ela é muito significativa de por que a gente está tratando, né, de um militante, né, alguém que se converte e que se converte como militante, que vai fazer uma militância vigorosa deste novo homem, né? E como essa transformação, ela é uma transformação que ela é percebida como missão, né? O tempo todo essa ideia de que, ou seja, ao ingressar e abraçar a fé católica, eu estou abraçando uma missão. E essa missão, ela não é de forma nenhuma simples e que vai trazer inúmeros desafios. Então,
só para ler muito rapidamente, né? Quando ele vai falando sobre o momento, né? Um momento decisivo que ele decide aceitar isso, e aí ele vai virar e vai falar, né? No meio da fala dele, né? O homem novo, ele sobressalta-se e esperneia sob aguilhão, apalpa-se, busca apoio no seu próprio discernimento, que até ali lhe servira de bússola fiel, e que agora parece ter enlouquecido sobre a ação do estranho magnetismo. Ele mesmo pedira a fé, escolhera, decidira casar-se, optara, pedira a Deus com amoroso temor a nova aliança de noivado. E agora, ao levantar-se, sente nos ombros o peso de uma cruz. Então, me parece, né, que desde a conversão, ele tem muito claro o lugar, né, e a responsabilidade, melhor do que o lugar, mas a responsabilidade que foi esse passo que ele deu. Um passo pensado, decidido, mas que não deixa de ser, né, bastante vigoroso no sentido de realizar a missão. Então, e essa ideia ela vai ser muito importante. Por quê? Porque essa perspectiva de que eu tenho uma missão o levará a trabalhar intensamente nos espaços de sociabilidade católicos que ele vai entrar. Então, ele vai, né, o tempo todo, ele nunca fugirá à responsabilidade de assumir, né, determinados postos e funções que são funções que nós sabemos que significarão sempre carregar, né, nos ombros um peso muito grande de uma cruz. No caso, especificamente da ordem, né, o fato de que poucos anos depois, ele começa a escrever em 39 e em 42 ele já está, né, aparecendo no expediente da revista como o editor-chefe da revista. Ou seja, ele não se furta e não foge à luta, né? Nem foge a essa responsabilidade. Eu acho que isso vai ser, acho que sempre uma característica muito importante, né, do Corsão, e isso vai ser uma característica importante dessa personagem para a revista Ordem durante esses anos, né? Então, essa ideia que eu já um pouco trouxe, né, o fato dele ser um convertido de dentro e, ao mesmo tempo, ele também não ser só um convertido que vai vivenciar a sua conversão e a sua fé no plano da sua vida privada, mas vai vivenciar isso também no plano público. O plano público vai ser fundamental nessa vivência da fé, porque é ali que o sentido dessa missão efetivamente vai se concretizar. Então, uma questão que já foi um pouco trabalhada, né, como estamos falando de um intelectual católico, eu tenho um trabalho que, de certa forma, não deve ser mais polêmico, né, e que me lembro que o Jefferson também tocou nisso em uma das conferências, já, né, que eu faço um pouco em um artigo, um trocadilho, né, Corsão como um intelectual católico e um católico intelectual, né? Por quê? Porque aí tem a ver com a minha tese de doutorado, não tem a ver com essa apresentação, mas porque a minha tese é de que Corsão tem que ser entendido como, durante uma boa parte da sua trajetória na cena pública brasileira, como intelectual católico. Por quê? Porque o catolicismo é quem marca e consagra a reputação de Corsão. Mas também vai ser... E aí, quando eu estou pensando em catolicismo, eu não estou pensando apenas no mundo dos leigos, né?
mas especialmente na hierarquia católica, no sentido de que um intelectual católico, ele precisa, para ser um intelectual católico, ele precisa estar sob os ombros da hierarquia. A hierarquia precisa confirmar as suas ações, as suas ideias, mesmo quando tem alguma disputa. Mas as suas apostas, elas estão guarnecidas por essa hierarquia. O que eu falo na tese? Essa é um pouco a minha tese de doutorado, a partir dos artigos do jornal, dos jornais que o Corsão vai escrevendo, é um pouco como ele, no final, na sua última década de vida, né, como ele foi um pouco perdendo o apoio da hierarquia católica às suas ideias, às suas posições, em razão, né, de uma disputa que ele vai fazer dentro do próprio campo católico. Mas aqui, nesse momento da ordem, isso começa lá no final, nos anos 60, a aparecer, mas essa ainda nesse momento, isso é uma disputa ainda muito em aberto, e que Corsão, né, como, né, o Bourdieu chama atenção, a gente tem que ter muito cuidado com a ilusão biográfica, porque quando olha de hoje para trás, acha que os atores tinham total controle dos lances, né? E Corsão, acho que, como qualquer um de nós, não tem controle de todos os lances. Então, nesse momento ali da disputa da ordem, que vai acontecer nos anos 60, ela é um momento muito chave, né, dessa inserção do Corsão e de como vai ser os passos futuros que ele vai dar. Então, assim, vou falar um pouco adiante, né, a disputa que se dá ali naquele final e que vai ser muito importante na história da ordem, né, essa disputa que vai levar paulatinamente o Corsão a perder os apoios junto à hierarquia católica, né, e isso vai transformá-lo, né, agora num católico que também é intelectual, mas não um intelectual que fala em nome do catolicismo, de um certo catolicismo. Mas essa construção desse intelectual católico vai ser feita no Centro Dom Vital, conta dessa atuação dele no Centro Dom Vital e, consequentemente, por essa atuação também na revista Ordem. Em outras arenas e outros espaços de sociabilidade, católicos também, mas ali o centro, ele é muito decisivo e a sua revista também. Então, é um pouco isso, né? Que catolicismo é esse que o Corsão está, né? E que ele vai o tempo todo disputar? Esse é um catolicismo que está, né, sendo difundido, discutido, ressignificado nessas arenas, nesses espaços, que é o Mosteiro de São Bento, que é o centro, e a revista, né, a revista como voz do centro, né, toda a atuação junto à ação católica que ele vai fazer, as filiações ao Maritain, e depois certa crítica ao Maritain, a filiação ao Mosteiro de São Bento, e depois a crítica à ação do Mosteiro de São Bento, a filiação a um projeto muito claro de cristianização da cena pública e política brasileira, e isso que é uma permanência, e isso, de certa forma, ele não abandona durante toda a sua trajetória. Né? Então, é importante ter claro, e eu acho que isso que é o mais difícil da gente conseguir trazer, aí estou pensando como pesquisadora, né, desses pensamentos políticos e dessa forma de olhar, né, não só, né, o catolicismo,
mas de olhar o catolicismo como uma forma de estruturação das instituições brasileiras, da cultura brasileira, ou seja, o catolicismo como aquilo que vai dar unidade ao país, né? Eu acho que é muito difícil pensar que esses espaços, muitas vezes, eles são entendidos como se fossem monolíticos, né? E a gente, às vezes, tem muita dificuldade de perceber os conflitos internos que estão acontecendo ali. Às vezes, fica muito fácil você perceber os conflitos externos, mesmo dentro do catolicismo, né? Quem está disputando com quem. Mas, às vezes, dentro desses próprios espaços, você vai ter disputas de qual catolicismo, que visão de catolicismo é essa que tem que ir, que visão de atuação do católico que tem que ir. Então, eu fico pensando o tempo todo esses espaços, o mosteiro e o próprio Centro Dom Vital, a própria revista, né, como espaços de muito conflito. E que esses conflitos, eles vão estar na trajetória do Corsão, mas não só do Corsão, vão estar na trajetória de todos que estão participando desses grupos. E por quê? Porque qualquer um dos espaços sociais são espaços que trazem em si diferenças, que trazem conflitos. Então, não é uma especificidade desses espaços, ao contrário, é algo que faz com que esses espaços sejam espaços sociais por excelência, né? Mas vai ser muito importante porque esses conflitos, no caso da história do Corsão, né, vão fixar muito para dentro e para fora, né, uma imagem, uma representação, uma persona, inclusive, de quem vem a ser Gustavo Corsão. Mas uma posição que, independente daqueles que vão se contrapor às ideias de Corsão ou aqueles que vão se alinhar às ideias de Corsão, é importante ter claro que foram esses espaços que construíram e consagraram, e aí, sem nenhuma sombra de dúvidas, Corsão como uma das maiores lideranças leigas que já teve no catolicismo brasileiro, né? Então, isso é um ponto importante. E a ordem, né? Como eu falei, a ordem pensada, né, como uma estrutura de sociabilidade, eu fiquei muito imaginando, né, ela ser um espaço, né, físico e intelectual que é constituído por forças muito antagônicas, ou seja por forças de adesão, pelas ideias, pelas fidelidades, pelo compartilhamento de um certo caminho, mas também vai ser constituída pelas exclusões, ou seja, pelos debates. E, nesse ponto, né, a atuação de Corsão vai ser muito importante nesse momento da revista A Ordem. Por quê? Porque o Corsão, ele tinha uma característica que era do polemista. Ele ia a várias polêmicas. Não sei se ele, e eu não tenho condição de falar isso, né? Se ele fazia isso de forma intencional ou se era a força das suas ideias que provocavam, né, cisões, mas sempre provocavam, né, outros falando, confrontando, né, discutindo com ele. Isso é muito importante, porque ele vai trazer várias polêmicas para dentro de A Ordem, que, de certa forma, vão conformar o que a imagem da própria revista para o público mais amplo e para o próprio público que está ali, né? Então, uma das imagens, né, que é importante no caso da revista, que Dom Odilon Mourão ele traz, é a ideia de que A Ordem é uma revista, eu vou trazer isso novamente adiante, né? A Ordem é uma revista, uma voz, né,
de Maritain no Brasil. Então, ele vai trazer muito isso. É muito interessante ver artigos logo no início, né, lá nos anos 40, do Corsão, e ele exatamente discutindo sobre alguém que publicou um artigo na Argentina contra o Maritain, como é que ele vai, né, como é que ele levanta as armas para defender muito fortemente. E ele vai fazer isso em vários momentos, com várias questões, isso na sua trajetória como um todo. Então, é muito interessante você perceber, né, com quem ele adere, a quem ele combate e como esse jogo ele vai se estabelecendo. A revista, nesse ponto, é um campo, né, de pesquisa muito privilegiado para a gente perceber essas relações, né? Então, como eu disse, eu consegui fazer eu não sei se está dando para ver, mas eu consegui fazer um print screen aqui, né, na Hemeroteca Digital, da Biblioteca Nacional, que tem a coleção da Ordem, né? Essa é a primeira página do primeiro artigo que Corsão vai publicar, logo após a sua conversão, em julho de 39, e em 42 ele já vai estar como redator-chefe e, posteriormente, ele já vai estar como um dos diretores da Ordem. Muito interessante quando eu fui pegando, né, os artigos que o Corsão escreve na Ordem, e a Ordem, na biografia do Corsão, é uma caixa de ressonância das posições que ele faz em outros espaços. Então, é muito interessante que ele publica no Tribuna da Imprensa, e o artigo publicado na Tribuna da Imprensa, não todos, né? Isso eu não tive tempo para fazer, e considero uma coisa muito interessante para fazer, que seria ver quais são os artigos que vão sendo publicados e aqueles que não vão sendo publicados, reproduzidos na Ordem. Mas você vai ter, no caso do Corsão, artigos que ele publica na grande imprensa, especialmente nesse primeiro momento, né, assim que a Tribuna da Imprensa ela é criada, ele está ali, né, junto ao Lacerda, junto a esse grupo que vai criar a Tribuna da Imprensa. Aí alguns artigos vão ser publicados aqui, entrevistas. Em 47, ali no debate, né, sobre o fato do Partido Comunista, né, ser declarado ilegal, ele vai dar uma entrevista importante para os jornais, e essa entrevista vem para as páginas de A Ordem. Nessa entrevista, ele vai defender que não havia argumentos procedimentais, né, constitucionais, que pudessem subsidiar a ilegalidade do Partido Comunista. Então, ele vai chamar muita atenção, ali tem uma defesa muito grande da democracia representativa e dos procedimentos, né, da democracia, os procedimentos constitucionais. Também em A Ordem, em alguns momentos, você vai ver que conferências que ele vai proferir em vários espaços diferentes, com públicos muito diferentes, vão estar reproduzidos, os textos vão ser reproduzidos em A Ordem, assim como algumas aulas que ele vai ser, né, posso falar que um professor muito importante do Centro Dom Vital. Então, vai dar cursos sempre, o tempo todo. Então, essa atuação na escrita, a atuação na grande imprensa e a atuação como professor, né? Então, essas questões elas vão estar o tempo todo sendo significadas em A Ordem. Então, a Ordem, ela reforça o tempo todo a importância e as ideias de Corsão.
né? Então, todo esse período você vai ter em vários momentos, né, vai percebendo como, né, a reputação do Corsão ela é reforçada na revista A Ordem, né? E Corsão, como eu disse, na Ordem ele reproduz várias polêmicas, eu coloquei só 3 aqui, né? Polêmica que ele vai ter essa que eu comentei já, e com outros também, defendendo o Maritain, né? Vai ter uma polêmica importante com Carpo, com Otto Maria Carpo, né? Por conta de um intelectual, um romancista francês. O Corsão vai se contrapor muito à interpretação que o Carpo faz. O Carpo responde uma resposta bem violenta, inclusive, né? Bastante agressiva. Vai ter uma disputa imensa que começa no Diário de Notícia com Canabrava e que vai estar reproduzida na Ordem. Aí vai ter acusações por parte do Canabrava e do Afrânio Coutinho de que a polêmica toda não entrou na Ordem, que há censura na Ordem. Então, você tem aqui, né, um intercâmbio, né, no caso do Corsão, pelo menos, que foi quem eu trabalhei, eu não sei se outros nomes, né, desse grupo católico que está na Ordem, que está no Centro Vital também tem isso, mas no caso do Corsão há um intercâmbio muito grande sobre o que está acontecendo na grande imprensa e que vem também para a Ordem, que é reproduzido na Ordem, inclusive as suas polêmicas. É um polemista de marca maior, né? Então, aqui coloquei muito rapidamente, né, a questão da polêmica com o Carpo. Ela é uma polêmica, não vou me ler isso tudo, não. É uma polêmica muito interessante, porque o Carpo ele não vai ser completamente crítico ao Mariátegui, mas ele vai um pouco, né, virar e falar que as qualidades de romancista do francês é nublada, de certa forma, pelo fato dele ser católico. E o Corsão vai fazer uma imensa, um artigo de 13 páginas, um artigo denso, forte, falando que Carpo comete inúmeros erros e chama, né? Tem um tom muito professoral no caso do Corsão, ele chama o Carpo a ele repensar os erros. O Carpo responde falando que não vou repensar coisa nenhuma, que você não tem por que me fazer isso. É uma disputa ali bem acirrada entre eles, né? Agora, o que eu acho que é mais interessante para o que nós estamos aqui comemorando, né? Que são os 100 anos da revista A Ordem. Eu acho que é um pouco, né, a história do Corsão na história da Ordem, né? E aí é muito difícil fazer esse movimento. Por quê? Porque dissociar a revista do centro, aqui no caso do Corsão, fica quase impossível. Porque é como se esses dois espaços, eles, na verdade, fossem um único espaço, né? Com funções diferenciadas, no sentido da atuação, né? Ou seja, no centro eu ministro as aulas, eu tenho que fazer várias coisas, mas a revista, ela explicita o que eu faço no centro, né? Então, nesse ponto, é muito interessante ver que a partir da entrada de Corsão na revista e no próprio centro, né, João Vital, né, ele logo vai para a revista, ele logo vai mudar, né, essa entrada dele, não sei se é apenas ele, né, mas a entrada dele faz com que o conselho editorial
da revista, posteriormente eu vou mostrar como ela muda a partir do Corsão. Então, até a vinda de Corsão para a ordem, não existia a função, por exemplo, de redator-chefe. Ela vai ser criada com o Corsão, né? E o engajamento da revista, é lógico, né? Vários autores já estão falando, né, da mudança que o Alceu vai percorrer, né? E como vai mudar o centro, e como vai mudar a ordem desde os anos 30 até os anos 40, mas é muito interessante perceber que Corsão, nesses primeiros anos, né, ele está muito alinhado com essa forma como o mundo é visto, né, por esses atores, especialmente que estão transitando, né, em torno do Alceu. Então, ele vai defender o Maritain, ele vai ter um engajamento muito grande no momento ali da discussão sobre redemocratização no Brasil, fim do Estado Novo, como é que vai isso. Então, ele vai ser um nome importante, né, de discussão da democracia, né, vai fazer parte desse movimento da resistência democrática, junto com vários outros nomes do Centro Dom Vital, tem ali um nome importante. Ele vai ter algum movimento próximo a pensar uma democracia cristã, isso ele abandona rapidamente. Mas é muito interessante que esses movimentos todos, eles começam a se alterar quando o Alceu vai para os Estados Unidos, no início dos anos 50, e aí o Corsão já é considerado, já é percebido, né, por esse grupo como um nome muito importante, e ele vai ficar um pouco como responsável pela revista e pelo Centro Dom Vital, né, como vice-presidente do centro e como redator-chefe da revista. Nesse período, né, Corsão vai atuar muito fortemente, principalmente nos anos em 53, um pouco antes do Alceu voltar, ele vai revolucionar tanto o centro quanto a revista. Por quê? Ele vai ampliar o número de sócios da revista, ele vai fazer campanha por ampliação do número de sócios, né? Vai ter a mudança, né, das sedes, né? O casarão da Praça 15 precisa ser abandonado, e com isso vai para a Rua México, e nesse momento esse movimento todo precisa repensar, né, a estrutura editorial da revista e também a estrutura de funcionamento, né, do Centro Dom Vital. Então, Corsão vai ter uma importância muito grande nesse movimento todo, né? E em 57, acho que muito como consequência dessa atuação e desse trabalho, desse engajamento tão forte para fortalecer o centro e fortalecer a revista, que em 57 ele passa a diretor de A Ordem, junto, né, dividindo essa função nos expedientes da revista com Alceu. Então, estão ali os dois, Alceu e Corsão, como diretores, e depois você vai ter, né, redator secretário, vários tipos de redator-chefe. Eu, infelizmente, não tive tempo para trazer bonitinho todos os expedientes, como é que ao longo do tempo ele vai mudando, mas você vai percebendo, né, como o redator-chefe passa a ter mais de um nome, e ao longo você vai mudando muito, né, a estrutura, né, de fazimento mesmo da revista, de tocar a revista, que não é algo fácil, assim como não era fácil, né, fazer as coisas caminharem, fazer as coisas
estar em movimento também no centro, né? Precisa de proatividade, e Corsão era muito proativo nesse sentido. E acho que isso foi muito importante para a revista. E acho que outro ponto que é muito fundamental para a revista vai ser, né, o afastamento, e eu considero esse assim, um acontecimento, de certa forma, fundador na história da revista, que vai ser o afastamento do Alceu e Corsão até, né, chegará à ruptura do Corsão e do seu grupo, do Centro e da Ordem, né? Isso daí acontece de 53 a 63. É muito interessante. Por que eu coloco 53? É quando o Alceu volta ao seu, né, completa 60 anos, Corsão faz um artigo, né, muito bonito, né, para louvar os 60 anos de Alceu, mas já tem ali, ele já explicita, né, as diferenças que acontecem entre ele e Alceu, né? Então, aqui, isso daqui é de 53, você já vai vendo, né, essa proatividade do Corsão. Então, é isso, o centro vai mudar de lugar, e aí a revista também, né? Como é que você vai editar a revista, como é que você faz todos esses serviços. Fica muito claro como o Corsão está fazendo todo um movimento muito grande para, nesse momento ali dos anos de 53, em que a revista, né, e o centro passam por um momento de crise, né, com a demolição do edifício da Praça 15, e como isso vai sendo, ele vai trabalhar intensamente para que o centro não acabe, e mais do que isso, que ele consegue, né, uma sede, né, mais ampla. É claro que não é ele sozinho, é esse grupo que está trabalhando junto com ele, mas ele claramente é a liderança a impulsionar esse grupo, né? E esse grupo é um grupo também que é um grupo que vai remoçar muito fortemente o Centro Dom Vital. Então, o Corsão ele vai ter uma entrada forte junto a um grupo jovens, né, de jovens católicos, que ele vai conseguir, né, atrair para o Centro Dom Vital e para a revista A Ordem, fazendo com que, nesse momento, que poderia ser um momento de fim da revista e do centro, que, na verdade, seja um momento de florescimento do centro e da revista, né? Então, um pouco para mostrar um pouco como é que vai acontecendo, né, esse afastamento, né? Eu peguei um pequeno trecho exatamente desse artigo do Corsão, que sai em A Ordem, que sai na grande imprensa também, né? Sobre os 60 anos, ele comentando os 60 anos do Alceu lá em 53. E aí ele vai o tempo todo, né, chamar a atenção, né, para né, grandeza, podemos dizer assim, né, que é Alceu, né, de estar perto do Alceu, mas ele vai claramente já explicitar, né, que eles estão ora mais próximos, ora mais afastados, ora em perfeito acordo, ora em boa discordância dos que têm os mesmos ideais, sem, todavia, preferirem os mesmos métodos, né? Então, ele vai falar, temos trabalhado juntos, sofrido juntos e juntos envelhecidos, né? Então, é muito bonito esse artigo, e ele já explicita que há diferenças, né? E
o Alceu, lá nos anos 60, e aí ele vai deixar muito claro por que, né, essa boa discordância que o Corção está vendo nos anos 50 já não é uma boa discordância, né? É algo que é uma divergência que vai se tornando inconciliável e que Corção, quando chega em 63, ele fala: eu não há condição mais de estarmos no mesmo espaço, porque olhamos para o mundo de formas completamente diferentes, né? Então, lá nas cartas do pai, uma das cartas, o Alceu vai virar e vai, né, explicitar aquilo que ele, Alceu, entende que é o fator dessa discordância, né? O fato de que ele, Alceu, né, cada vez mais apaixonado pela liberdade e que, né, Corção, Lacerda, Schmitt, né, eles cada vez mais estão cedendo, né, o medo da liberdade ao culto da autoridade. Por quê? Porque há uma questão que está dividindo os dois, que é o tema do comunismo, né? E como se combater o comunismo. Então, essa vai ser um ponto o tempo todo que vai estar afastando os dois grandes nomes do laicato brasileiro ali nos anos 60. Né? Então, mesmo antes ali de 63, que é quando acontece, né, a ruptura, você já vai ter, né, com a publicação da Mater Magistra, você vai ter já com as transformações, com o adornamento que vai acontecendo na igreja, você já tem vários momentos que mostram a diferença entre os dois, né, de perspectiva do que deve ser, como deve ser a atuação do catolicismo, o que é o catolicismo, como é que deve ser a atuação de um intelectual católico neste mundo. Né? Não há, e isso é importante, né, não há propriamente um debate entre Alceu e Corção, nem nas páginas de A Ordem, nem mesmo na grande imprensa. Acredito que isso seja muito por conta de características do próprio Alceu e não do Corção. Né? Alceu vai durante várias passagens ali nas cartas, ele vai virar e falar assim: meu horror à polêmica, eu, ao contrário do Corção, eu detesto polêmica. Então, ele foge das polêmicas. Né? Então, nesse ponto, esse afastamento se faz, né, porque o Corção explicita esse afastamento quando ele vai virar e vai falar: não tem mais condição de ficar no Centro Dom Vital e na revista Ordem por conta dessa interpretação que vai ser feita do que está acontecendo com o Vaticano II, com as transformações que acontecem no mundo do catolicismo. Né? Qual a importância disso daí para a revista? A importância é crucial, né? Se em 53 Corção vai ser um nome fundamental para que a revista, né, não caia, né, em um ocaso, em 63 isso vai acabar acontecendo. Quando ele sai do Centro Dom Vital com seu grupo, um grupo grande, ao sair do centro, há um esvaziamento tanto do centro quanto da revista, e a revista acaba sendo suspensa a sua circulação, voltaria posteriormente, né? Mas podemos dizer que, até por mudanças do próprio, né, do cenário mais amplo, não só do mundo católico, mas até do cenário de esfera pública, de como deve ser a atuação, né,
dos católicos e mudanças dentro do próprio mundo católico, né, os bispos falando mais pelo catolicismo do que os leigos, né, essas mudanças que vão acontecendo com o CNBB, tudo isso. Então, você vai ter, a partir de então, depois desse intervalo na circulação da ordem, você tem uma revista que volta a circular, mas que não conseguirá ter o mesmo e desempenhar o mesmo papel que ela tinha tido até então, né? Então, essa polêmica ela é muito importante na trajetória da revista. Então, só para voltar, né, como eu estou encerrando com isso, né, voltar ao início da minha fala, né, acho que a imbricação entre a trajetória individual do Corsão, a história do Corsão no catolicismo, né, como intelectual católico, e a história do centro e da revista não é uma exclusividade dele, né? Outras personagens importantes na intelectualidade católica que integraram, né, essas redes de sociabilidade, esses grupos, também tomaram o mesmo percurso, e acho que o estudo da revista pode, inclusive, mostrar como essa imbricação ela foi acontecendo. Para além de pensar a revista apenas como um espaço de fermentação intelectual, ou seja, como um lugar que tem textos e ideias, mas também como um lugar que produziu uma série de afinidades, de amizades, de adesões e também de exclusões pessoais, afetivas, né? Ou seja, a adesão que havia de Corsão com Alceu, ao longo do tempo ela foi virando né, um afastamento e uma exclusão. De qualquer forma, acho que é impossível, volto a esse ponto, que foi o ponto que eu abri, né, a minha fala, impossível contar a história de A Ordem entre as décadas de 1940, ou seja, entre o ano de julho de 1939, quando Corsão inicia a sua participação na revista, até 63, quando ele deixa o Centro Dom Vital e deixa a revista. É impossível contar a história dessa revista nesse período sem destacar o importante trabalho que Gustavo Corsão fez à frente dela, né? Então, essa ação, né, do, né, convertido e militante, até na hora final, ele, dos anos 60, quando ele sai deixando a marca de que é isso. Eu tenho uma missão e aqui eu não consigo mais dar conta da minha missão, porque há uma questão que, né, há uma divergência que vai contra a minha missão, e é por isso que eu saio. E acho que a ordem ela vai ser muito importante na consagração do Corsão, menos nessa arena mais ampla, né, do cenário cultural e intelectual brasileiro, que acho que o Corsão faz essa consagração com a sua produção literária, por um lado, e com a atuação intensa na vida pública, nos jornais, na grande imprensa, mas a ordem é importante porque coloca o Corsão efetivamente como um nome fundamental da liderança do laicato brasileiro. Então, reforça esse lugar, porque fala para fora, mas fala muito para dentro do catolicismo, né? É reconhecido como uma instância importante do mundo católico brasileiro. Então, acho que essa questão mostra muito bem como essas são histórias, né, que se cruzam muito fortemente, em que um reforça o outro. E que, no caso da ordem, especialmente a saída de Corsão, é um baque, e seu grupo foi um baque muito, muito grande. Tá? Então, aqui, só para finalizar, acho que eu
não consigo aumentar, mas aqui é a edição de 42, né, quando o Corsão aparece no expediente da revista agora como redator-chefe, né? Nesse momento, o expediente é bem simples, vai ter o Alceu como diretor, o Corsão como redator-chefe, o Fábio Alves Ribeiro como redator-secretário e o Ferrari como gerente, que fica pelo menos até o final em 63, quando estava lá Corsão, né? Se eu não me engano. Posso estar enganada com isso também. Aí, em 57, quando você vai ter, né, aquilo que eu chamei a atenção da mudança, e aí como, né, a ordem, a administração e a redação da ordem se torna alguma coisa bem mais ampla, inclusive, né? Então, você vai ter como diretor o Alceu e o Corsão, como o grupo de redatores cresce bastante, você já não tem um redator-chefe aqui nesse momento, e você vai ter um grupo de redatores que vai comportar aqui nomes novos, junto, às vezes, com nomes mais tradicionais do próprio Centro Vital, né? Então, é um pouco isso. Quero agradecer. Deixa eu voltar, né? Sair disso daqui. Quero novamente agradecer intensamente, né, esse convite, falar novamente da minha satisfação de estar aqui. Espero que não tenha ficado muito confuso e me desculpar, eu gostaria de ter feito alguns movimentos que, por conta do tempo, eu efetivamente não consegui fazê-los. Por exemplo, eu gostaria de ter lido todos os artigos novamente do Corsão, mas não só os artigos do Corsão. Eu gostaria de ter lido todos os artigos da revista, todas as revistas, nesses 20 anos, para tentar ver algo que eu aqui não apresentei, porque eu efetivamente não consegui fazer, para ver se houve mudanças editoriais na revista com a entrada de Corsão como redator-chefe e depois, em 57, quando ele vira diretor. Se a tonalidade muda, se quem escreve muda, isso eu não consegui fazer, infelizmente, sinto muito, né? Mas agradeço muito e estou pronta para conversarmos. Bom, professora, muito obrigado pela exposição. Eu achei ótimo contar a revista por meio do Corsão. Acho que mostrou uma parte importante do papel da revista e da história dela. Então, agradeço muito. Eu, assim, como geralmente eu abro as perguntas, né, do aquecimento, eu não teria perguntas, mas comentários. Eu achei assim, eu não tinha percebido que o termo convertido militante era um termo sociológico, né? Quando colocou ali o nome da Daniele, né, que é socióloga, com esse termo, eu até fiquei surpreso. Eu já vim aqui na internet, já joguei no Google, a ver se achava ela, né? Já estou dando uma pesquisada sobre o que ela escreveu, se tem acesso ou não em PDF, né? Porque eu achava que realmente fosse uma analogia, alguma coisa assim, não um conceito, né? E que ele vem assim a somar com o conceito de intelectual católico, né? Ou até dar uma outra vertente, uma outra visão, né, sobre o papel dessas pessoas, ou até do próprio centro, né? Porque o centro, na verdade, ele foi fundado por um convertido militante, podia dizer assim, né? Quem sucedeu foi o outro convertido militante, e quem manteve o sucesso da década de 40 e diante foi um terceiro convertido militante, né? Então, o centro é uma instituição militante, e a gente considerar esse conceito. Então, eu queria fazer um pedido, né? Falar um pouco mais sobre esse conceito, né? Se ele soma ou ele substitui o conceito de intelectual católico, né? E se a revista ela absorveu o Grito Clima, que ele ouviu falando sobre isso, absorveu esse adjetivo, né? Que é uma revista também de convertidos militantes, né? Enfim,
É só para abrir aí a conversa. Tá? E depois eu passo a palavra para quem quiser comentar alguma coisa. Mais uma vez, muito obrigado. Posso falar? Posso. Na minha concepção, esse conceito, né, que eu trago da Daniele mesmo, é ela quem trabalha com esse conceito num livro, está no meu escritório. Eu estou na sala, o livro ficou no escritório. Se chama O Convertido e o Peregrino, é o título do livro. Se quiser, eu digitalizo e te mando. Não tem, só você ter um pouquinho de paciência. Tá? Mas, e aí ela vai tratar, né, de modalidades de conversão, ela vai construir tipos ideais, né, de conversão, tipos ideais de peregrino. E também vai chamar atenção para determinados tipos de convertidos que vão virar militantes, porque nem todo, isso que ela vai mostrar, que nem todo convertido vira militante. E aí, nesse caso aqui, né, eu me apropriei dos conceitos e da ideia que ela traz, pensando que o Corsão, mas você tem razão, não só o Corsão, né? Pelo menos a história desses três pilares do centro e da revista, né? Jackson, Alceu e Corsão, vão ser de convertidos. E é muito interessante, porque aí ela vai virar e falar assim, há uma diferença entre aqueles, né, que aderem a uma fé, ou porque nunca tinham alguma, ou porque aderem a uma fé muito diferente da que tinha, tá? Trânsitos religiosos, e aqueles que aderem, que redescobrem a sua fé. É isso que aí ela vai cunhar essa modalidade que ela vai chamar de os convertidos de dentro. E ela vai enfatizar que ela trabalha um pouco com a experiência judaica para ver essa conversão de dentro, por dentro, né, da religião judaica, mas ela vai chamar muita atenção para o fato de que quando essa conversão de dentro ela se faz, ela traz uma energia para esse convertido muito grande. Por quê? Porque, como é de dentro, ele precisa converter os seus também a essa nova posição que ele tem no mundo. Então, isso dá uma potência à conversão muito grande. Quando eu li isso, ela está trabalhando com conversões contemporâneas a nós, hoje. Tá? Mas eu olhei e falei, gente, eu não conheci isso, é posterior à minha tese, eu li até para outra coisa, tinha absolutamente nada a ver com Corsão. Eu estava trabalhando um pouco com Paulo Mercadante, tá? Tem um trabalho por aí. E aí eu olhei e falei, olha, isso tem muito a ver com a potência que foi a conversão do Corsão. E aí ela vai virar e falar, isso provoca um tipo de ação no mundo que é uma ação de militante, que é diferente da ação do peregrino. Aí ela vai fazer essa distinção entre esses dois personagens, né, que vão poder caminhar pelo mundo. Tá? Então, nesse sentido, eu penso que na tese eu só tinha trabalhado com a ideia de intelectual católico, mas eu acho que soma. Tá? Ele não é um intelectual católico por ele ter sido apenas aceito, não é bem o verbo, mas por ele ter passado a ser visto como intelectual. Né? Ele ingressa na cena pública e é logo, né? Nossa, olha que nome, né, da literatura brasileira, que livro, não é isso?
Então, o Corsão é logo imediatamente louvado como uma novidade excepcional no campo literário brasileiro. Então, é daí que ele começa a falar, né? Um pouco para fora. Mas, antes disso, ele testa, e eu acho que é isso que é interessante, ele testa esses lances, testa a sua pena já antes, está testando exatamente dentro da revista Ordem. 39, ele só vai publicar em 44. Então, ele está... Capítulos de alguns dos livros, né, que ele vai lançar posteriormente, primeiro aparecem em A Ordem. Então, ele é um intelectual católico, na minha opinião, fora dos muros do catolicismo. Ele se apresenta assim, essa é a sua missão, esse é como o pessoal gosta, né, o conceito que se trabalha hoje. Esse é o seu lugar de fala. Esse é o seu lugar de fala. Mas ele faz isso porque intramuros do catolicismo, nesses espaços da sociabilidade que ele vai entrar, poderia ter entrado em outros, concordamos? Haviam vários outros grupos de católicos acontecendo, mas ele entrou nesses grupos, né? No grupo do Centro Dom Vital, com o Alceu, né? Com o Mosteiro. Nesse grupo que ele entra aí, ele entra e ele imediatamente, ele não é... Por isso que eu tirei aquela passagem da descoberta do outro. Eu não sou apenas um convertido, um neoconverso, que estou aqui. Eu sou um militante, né? Então, eu também sei qual é o lugar que eu falo para dentro. Eu acho que esse é uma das explicações da disputa dele com o Alceu, inclusive. Né? Eu estou disputando o catolicismo. Para o Alceu, o tema da liberdade, mas para o Corsão não é. Para o Corsão, o tema é: eu sou militante da fé católica e eu estou querendo virar para você e falando, isso que você está falando que é catolicismo, não é. O Corsão vai virar e falar assim, você está tolhendo a minha liberdade. Né? Então, ou seja, são interpretações, é um conflito de interpretação aí que está acontecendo, mas que está acontecendo porque você começa a ter visões, né, outras perspectivas de catolicismo que estão acontecendo ali. Mas ele vai ter brigas também dentro do catolicismo lá naquele momento, o Corsão, inclusive na Ordem, é isso. Quando ele vai defender o Maritain lá nos anos 40, nossa, é uma defesa... É isso, ele abraça aquela causa e faz isso com tal potência, tá? Que é essa ideia de que você milita por aquilo. Né? Então, é nesse sentido que eu acho que as duas coisas, os dois conceitos, né, eles dão conta melhor dessa personalidade, não no sentido da personalidade do Corsão, não, mas dele ser uma personagem, né, bastante complexa para se entender. Porque muitas vezes o próprio Corsão falava isso, né? Tem algumas entrevistas dele que ele falava, que ele vai virar e vai falar assim: não fui eu que mudei, quem mudou foi o Alceu, quem mudou foi o mundo. Mas todo mundo muda, ele também foi mudando ao longo do tempo. Não tem como você passar pela vida e não mudar. Mas algo não mudou. O militante. Quando ele virava, ele abraçava uma causa, ele abraçava mesmo. Tá? Então, acho que por isso que essas duas, né? Então, o intelectual e o militante, eles convivem, né, no Corsão. E aí a Ordem vai ser muito importante nessa construção dessa persona. Né? É um pouco para onde que eu tenho caminhar, que eu com essa volta ao Corsão e diferente, né, com outra fonte que foi a revista, para onde que eu um pouco comecei a caminhar na minha reflexão. Muito obrigado pela resposta. Alguém mais tem algum comentário para fazer ou pergunta?
Leandro, por favor, Leandro. Pode falar. Tá mudo. Você está mudo, Leandro. Ah, peraí. Tá me ouvindo? Me escuta, Jefferson? Sim, agora sim. Perfeito. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo. Eu estou na cozinha fazendo comida, porque hoje a noite aqui em casa é minha para fazer comida. Então, estou de avental, eu peço desculpa, mas é para poder assistir a Cristiane. Primeiro, Cris, é um prazer ouvi-la de novo, mas antes de falar contigo, eu quero mandar um grande abraço para o Gustavo Miguel de Mello. Há muito tempo que eu não encontro com o Gustavo. Há muito Gustavo... tempo só eu era nascido, você não era. Não, Gustavo, mas olha, eu já tive... Psicologicamente parece muito tempo, realmente, para mim também. Mas, Gustavo, nós já tivemos, assim, o prazer de tomar um vinho juntos, então, assim, é uma das coisas que eu mais tenho saudade do Rio, é ir encontrar com você no Centro Dom Vital. Então, mandar um grande abraço, mesmo à distância, né? E, Cris, não chega a ser uma pergunta, é só um comentário, e um comentário muito... Assim, eu fiquei muito feliz em ouvir a sua fala, por isso que eu trouxe o celular para a cozinha, para poder continuar, ouvindo, porque, em geral, a gente só, quando escuta falar do Corção, a gente só escuta a polêmica dele com o Alceu, ou seja, a confusão, a briga, os desentendimentos, a disputa na imprensa. Às vezes, o Corção publicava um artigo na imprensa, aí outras pessoas tentavam combater o artigo do Corção na imprensa, enfim. Essa figura do polemista é que, em geral, a gente fica sabendo. E a sua palestra, agora há pouco, nos traz, eu acho que assim, uma justiça, na minha opinião, que se faz a figura do Corção, que foi uma pessoa fundamental, um intelectual fundamental, especialmente na organização do Centro Dom Vital, e nessa transição do casarão da Praça 15 para a Rua Araújo, foi também uma mudança, digamos assim, de estrutura, uma mudança de organização interna do próprio centro, da própria revista, e isso, na maioria das vezes, fica escondido, porque as pessoas só se lembram da polêmica, das brigas na imprensa, especialmente. Então, eu acho que a figura do Corção é uma figura espetacular. A gente pode discordar de uma ou outra opinião dele, porque isso é normal, faz parte da vida intelectual. Agora, é fundamental o conceito dele de igreja, o conceito dele, eu acho, de participação do leigo, e isso, repito, a gente pode até discordar de algumas direções que ele tomou. Agora, é um camarada fundamental cuja obra eu acho que é muito pouco lida, de forma injustamente, eu acho que ele é esquecido, na minha opinião, embora nós sabemos que tem um outro grupo, grupos, né, que mantém viva a figura do Corção, mas eu acho que na universidade, por exemplo, muito pouco se sabe, se conhece dele. Então, não é uma pergunta, é apenas para elogiar aí a sua comunicação, porque eu acho que ela faz justiça a essa figura que, na minha opinião, é fundamental para nós pensarmos não apenas o pensamento católico, mas o pensamento intelectual brasileiro no século XIX, especialmente da década de 50 e 60, eu acho que é uma das figuras mais importantes do pensamento intelectual brasileiro. Então, é só para elogiar, não é uma pergunta, não. É mesmo para dizer que assim, você saiu dessa coisa da polêmica do Corção, especialmente da dualidade dele com o Alceu, e eu acho que você fez justiça à memória dele. Apenas isso, para te dar os parabéns. Eu queria dar os parabéns a Cristiane, também ao Leandro, pelas observações que fizeram. Cristiane fez um traçado maravilhoso. Eu acompanhei as aulas do Dr. Corção de 57, quando ele me propôs como sócio, até o fim da vida dele, e ele fez no Centro Dom Vital um curso sobre a civilização ocidental moderna, que depois foi transformado no livro Dois Amores, Duas Cidades. Então, tive muitas e muito ricas experiências. Ele não gostava de ser considerado polemista, até me pediu para não ficar concentrar em artigos polêmicos as publicações póstumas dele.
Mas ele teve vitórias impressionantes contra Gilberto Freire, Afonso Solino e muita gente de alto poder intelectual. O Gilberto Freire depois se tornou grande amigo dele e escreveu um texto lindo sobre Corsão. Mas é isso. Continue estudando Corsão, que você pode depois publicar uma obra importante sobre o assunto. Obrigada. Foi um pouco sem querer, tá? Por quê? Porque são as coisas do caminho intelectual, né? Às vezes a gente tem uma ideia, mas aí você vai trabalhando e aí você vai percebendo algumas coisas que você nem imaginava que existia. E essa apresentação teve muito disso. Num primeiro momento, quando eu olhei, eu falei, eu não posso falar do Corsão. Não é um evento do Corsão, é um evento da ordem. Então, como eu penso, né? Eu fiquei muito nisso. Como é que eu penso? Quem que foi o Corsão na ordem? Aí vem a coisa do historiador, que eu tenho um pouco, que fica constrangido. Eu não fui nos... Cadê os arquivos? Queria ver os arquivos, né, da revista, como é que era entrevistar. Eu acho que tem esse aspecto muito importante que o polemista, e ele foi um polemista, não dá para virar e falar, não, vamos tirar o polemista Corsão da trajetória, porque não tem como, né? Ele se... É isso, porque eu acho que a polêmica era por conta desse sentido de missão, era a sua missão, né? Ele não entrava na polêmica pela polêmica, ele entrava na polêmica porque ele tinha uma missão a realizar, era para denunciar alguma coisa que ele percebia, e concordo com o Leandro, eu posso discordar de como ele fazia, mas não é isso que é o meu ponto, não me importa muito isso, né? A questão é um pouco como o campo intelectual brasileiro, e o Corsão é um personagem, um ator fundamental do campo intelectual brasileiro nesse período, né? Como ele estava atuando, quais eram as questões que estavam provocando esse campo, e que ele se colocava, ele sempre se colocava. Bom, parece que ela travou ou caiu. Cadê minha conexão? Opa, Voltei, voltou, né? voltou. Estou te falando que isso daqui é complicado. Só para, não sei se eu caí antes, mas o que eu ia falar é que o Leandro toca num ponto que eu acho que é um ponto muito importante e que eu acho que mudou muito, né? Quando a gente pensa uma intelectualidade católica, que é essa questão da participação do leigo. Hoje, quem seria o intelectual católico que está aí, como teve um Corsão, como teve Alceu na esfera pública? Não há. Por que não há? Só porque esses personagens eram fenomenais? Sim, eles eram fenomenais, mas tem algo estrutural que também explica isso, que foi exatamente, né, a diminuição do lugar e da participação do leigo na Igreja Católica, falando pela Igreja Católica. Isso já, eu acho que, por exemplo, o Corsão, acho que ele já é alvo disso lá no final da vida, né? Quando ele sai do centro, quando ele vai cada vez, né, ficando mais fixo, né, num certo catolicismo, né, reativo ao Vaticano II, e que a hierarquia vai virando para ele falando, você não pode mais falar,
Você pode falar, mas você não fala mais como um leigo católico. E essa coisa do... você não é mais a voz do laicato católico, porque você não pode falar isso. E eu acho que esse movimento que Corsão sentiu na pele, na sua trajetória, independente das suas opiniões ou não é isso que está me importando aqui, mas é porque havia uma mudança já estrutural que acontecia no catolicismo brasileiro, e quiçá no catolicismo como um todo, né, que era essa transposição para a hierarquia de quem fala sobre catolicismo, mesmo com as disputas internas, continuam todas aí, né? Você tem bispos de vários posicionamentos, de várias interpretações de catolicismo que estão falando, mas eles falam. E aí você não tem mais o leigo, né, nesse lugar, embora você fale que a participação do leigo seja importante, mas não ela é importante em outros espaços, mas não mais no espaço intelectual. Né? Então, eu acho que essa é uma mudança importante que acontece e que reflete muito na revista e no centro. Se você pensa que o Centro Dom Vital ele é um centro, não é isso? Da intelectualidade católica, e que a revista é a voz dessa intelectualidade, e a igreja vira e fala, olha só, você pode ser católico, mas falar como intelectual católico eu não preciso mais. Eu tenho outros, né? Há outros agentes habilitados a falar. Então, acho que põe aí um desafio para a revista. Muito importante, inclusive. Né? Até porque se você pensa que a arena de disputa muda, né? E se você pensar que hoje o lugar da disputa está dentro dos parlamentos, na composição das bancadas, não é isso? Né? Aí que você quer incidir, então não precisa. Fico pensando, quando você pensa hoje, né? Quem você pensaria que está falando aí pelo catolicismo? É padre, não é isso? Padre Paulo Ricardo, né, que estão aí, né, no YouTuber da vida, que são super midiáticos. Mas, por quê? Porque esse papel, essa entrada, né, do catolicismo no meio intelectual se desfaz. Não é mais um lugar da disputa. Né? Porque a própria igreja acha que não é o lugar da disputa, na minha opinião, a hierarquia. A igreja como é a hierarquia, né? Eu acho que ela acha que não é o lugar. Nesse sentido, acho que a trajetória do Corsão também é interessante, aí pós-Centro Dom Vital, pós a revista Ordem, né? Quando vai criar, né? O Dr. Russado sabe disso, vai criar revista Permanência, né? O Centro Permanência, que vai ter todo esse movimento, mas esse movimento existe, tá? Aí tem um site, não é isso? Tem um grupo ali, né? Que inclusive disputa com outros grupos o legado do Corsão, né? Qual é o Corsão, né? É o Corsão mais do final ou não, não é isso? Há essa disputa, inclusive, desse legado de quem é o Corsão. Mas isso daqui aí fica muito intramuros mesmo. Não esprai mais para fora do mundo católico. Por quê? Porque o mundo intelectual fora do catolicismo não precisa mais do catolicismo, está passando por outras filiações. Então, acho que Corsão, nesse ponto, ele vai ser, eu acho que o Alceu morre depois, né? E Leandro pode falar isso melhor do que eu.
O Alceu morre depois, mas o Alceu é um grande intelectual, desde sempre, antes da conversão. Então, é isso que fica, né? Acho que o último grande intelectual católico é o Corsão. Foi o Corsão. Foi o Corsão. Né? E com a morte do Corsão, isso ainda que se tente manter, mas acho que isso por contas estruturais mesmo, não só por ausência de um nome, pode existir um nome, não estou falando que é por conta da qualidade do Corsão, não, mas acho que poderia até ter um nome com tanta qualidade quanto, mas você não tem mais as condições estruturais para que esse nome fale pelo catolicismo. Né? Desculpa, Edivaldo, eu falei muito, né? Foi ótimo. Edivaldo, por favor, fique à vontade. Ok, obrigado, Jefferson. Cristiane, primeiramente, prazer em conhecê-la. Né? Eu sou Edivaldo. Talvez a minha fala ela ganhe sentido se fica sinalizado aqui, por exemplo, que eu falo de São Paulo, né, de uma outra cultura, embora esteja morando aqui em Vitória, em Vila Velha, aqui no Espírito Santo, próximo de Vitória. Na verdade, é assim, queria pensar com você a seguinte questão. A gente não poderia reconhecer que talvez o grande divisor externo, né, a essa tensão, Gustavo Corsão e ao seu amoroso, não seja, de fato, o Vaticano II, isso do ponto de vista externo. Né? Por quê? Porque parece-me que o Vaticano II, ele instaura, né, quer dizer, um momento significativo na Igreja e na própria intelectualidade. Parece-me que aí vai existir um certo divisor. E que no pós-Vaticano, né, nós vamos ver, assim, quase que Gustavo Corsão ficando, assim, um ícone de uma igreja ultramontana, pré-vaticana, né? E o Alceu, um ícone de uma igreja adjornada, do Vaticano II, né? Parece-me que aqui é um elemento que acho que... Porque aqui a gente pode repensar essa dimensão do laicato que você traz a partir da pergunta do Leandro. O Dom Odilon Moura, ele tem uma obra, As Ideias Católicas no Brasil, você deve conhecê-la, e ele diz assim, que antes do Vaticano e antes da criação da CNBB, né, e das conferências, quer dizer, a proeminência de bispos, de sacerdotes e leigos era muito maior, né? De fato, isso a gente vai perceber. Com a emergência da CNBB no pós-Vaticano, parece-me que existe uma certa diminuição desse processo. Essa é uma leitura do Odilon Moura, né? Mas queria trazer aqui um elemento que talvez, na sua fala, estava pensando assim. Na questão dos convertidos e militantes. Nesse período de Alceu e Corsão, eu acho que nós não podemos, assim, esquecer de uma figura decisiva que vem da Europa e dos Estados Unidos, que é Thomas Merton. Thomas Merton é um convertido também, né? Ele é um convertido e desde o mosteiro ele vai dialogar com muito. E, sob certo sentido, ele já está antecipando muitas teses do Vaticano II. Ele está nessa fronteira, está nessa tensão, né? Merton morre no contexto da realização do Vaticano II, poderíamos assim dizer. Ele está no meio desse processo. E Alceu é profundamente influenciado por Merton, né? Então, o tema da liberdade em Alceu, via Merton, é um tema, assim, central. Aqui eu não estou estabelecendo hierarquia entre essas figuras, nem mostrando quem é o mais ou menos importante, mas tentando, talvez, compreender melhor se, do ponto de vista externo, a dimensão do Vaticano II não seja uma chave, talvez, a ser explicitada nesse debate que você abre conosco, que o próprio Centro Dom Vital está abrindo na comemoração dos 100 anos, né? Quer dizer, enfim, é alguma coisa
nessa direção que estava pensando. E aí tem um outro dado. Em São Paulo, por exemplo, o que está acontecendo? Está acontecendo o nascimento da primeira faculdade de filosofia no São Bento, e essa faculdade de filosofia ela é ligada à Lovaina, né, na Europa, e o tomismo que aí está desenvolvido é um tomismo que vem de Leonardo Vannacker, que não é um tomismo de Maritain. Então, nós temos no Rio um tomismo maritaniano em curso, né, na ordem, no mosteiro, em Alceu, e depois, em São Paulo, nós temos um outro tomismo, também francês, mas que não é uma perspectiva maritaniana, é uma perspectiva mais de Leonardo Vannacker, né? Quer dizer, que vai dar origem à própria PUC de São Paulo, e, enfim, o primeiro curso de filosofia mais sistematizado, ou o primeiro curso de filosofia do Brasil já, que se origina no São Bento, e aí dá a origem ao curso de filosofia na PUC de São Paulo. Então, veja, parece que são dois tomismos em curso no âmbito da intelectualidade católica brasileira. Uma intelectualidade que se desborda na cultura carioca, né? E uma outra intelectualidade que vai se desbordando na própria cultura paulista. Não sei se eu posso pensar nessa direção. Obrigada, Edivaldo. Prazer. Vou começar pelo fim. Eu acho que, mais do que isso, mesmo no catolicismo, nessas redes, né, de sociabilidades católicas no Rio de Janeiro, você vai começar a ter disputas também de vários tomismos. Né? Então, acho que sim, acho que você tem esse processo interno acontecendo que vai se somar, né, ao processo que eu acho que e o Vaticano II, ele sintetiza, né? E, na verdade, o pós-Vaticano II é melhor, né? O Paulo VI. Talvez seja até mais duro do que isso. Vai começar a tentar a implementar. Mas que vem mudando já com João 23, né? Você já tem uma... Vocês estão me ouvindo ou eu estou muda? Está ouvindo? Ah, tá. Desculpa, porque aqui tudo estranho, parecia que eu tinha caído novamente. Mas me parece que você já, no final dos anos 50, você já vai ter essa mudança. Você está vivendo, você não está sabendo para onde que ela está indo. Os atores estão vivenciando as mudanças, mas você não sabe muito bem para onde vai. Não sei se vocês entendem o que eu quero falar. A gente olha de trás de hoje para o ontem, a gente vê um sentido, mas se você, né, a gente não sabe o que vai acontecer no amanhã, se você está vivenciando. Então, os atores, eles estão tateando ali. Acho que tem, e a tese do Marcelo Timóteo da Costa, né, meu amigo, teve na minha banca, pessoa e uma tese que eu gosto. Acho que o Marcelo é muito feliz quando ele vai mostrando como o Alceu muda, né? Ele vai se alterando, né? Inclusive internamente, né? nas leituras e nessa construção que ele vai produzindo. E que quando chega lá no Vaticano II, as coisas se casam no caso do Alceu. Acho que no caso do Corsão, eu acho que sim, que o Vaticano II que as mudanças que vão acontecendo e que se espraiam melhor no Vaticano II, sim, é um ponto que explica a tensão no campo católico dessa rede, que está no Sendon Vital. Mas acho que não é só ela, porque isso daí vai se somar, né, a mudanças que também estão acontecendo
num plano mais externo ainda, que não é nem do catolicismo, né? Que é um plano político mais amplo. E aí eu acho que tem a questão do anticomunismo, né, passa a ser uma questão importante, especialmente com Cuba. Põe aqui, né? O comunismo está, não é isso? Está nas nossas portas. Isso vai produzir também. Acho muito interessante, né, olhando as revistas, os artigos do Corsão da Ordem e algumas das respostas que ele vai dando lá nos anos 40, quando ele vai responder, agora eu não vou me lembrar quem foi, né? Pedro Pimentel, alguma coisa assim, o nome do personagem. Aí o Corsão, eles recebem uma carta, né, ali em 47, por conta desse posicionamento do Alceu, do Corsão, não pode colocar o PCB na ilegalidade, porque a gente não tem amparo jurídico para fazer isso, sabe? Tem que combater o PCB de outra forma, tal. Ele vai fazer ele dá uma entrevista defendendo isso, o Corsão, né? E aí vão receber cartas, né? Na ordem, a redação recebe cartas falando. Então, o grupo do Centro Dom Vital e da revista A Ordem, agora é todo mundo comunista, todo mundo de esquerda, né? Vai falar assim mesmo. E aí o Corsão, que é o redator-chefe, é ele que redige a resposta, para virar e falar: nós combatemos o comunismo, tal, não sei o quê, tudo isso. E aí é muito interessante que quando chega lá nos anos 60, né, essa parte do mundo católico vai olhar para as mudanças que estão vindo com o Vaticano II e vão também chamá-las de esquerdistas, não é isso? De mudanças. Então, e aí eu acho que o que está dando sentido a essa ideia de esquerda, né? O próprio Alceu fala: agora estão me acusando que eu sou de esquerda. Imagina eu ser de esquerda, né? Nas cartas ele vai ter uma hora que ele fala isso com a filha. E aí, mas por quê? Porque agora você cola, entendeu? Essas duas visões de mundo, essas transformações como sendo transformações de esquerda, comunistas, ou pró-comunista, né? Então, acho que há essas duas fusões, divisões de mundo, né, que estão acontecendo num plano mais amplo, que realmente vai ser importante para entender os posicionamentos dos atores, não só do Corsão e do Alceu, mas de vários outros atores do mundo católico aí, né, que está nesse momento. Então, eu acho que tem muito disso. E acho que a coisa do Thomas Merton que você traz é importante, não só pelo Thomas Merton, mas porque você tem ali, né? Um momento em que eu acho que por isso que eu estava chamando a atenção que eu acho que é a mudança estrutural que acontece. O que é? Você vai ter uma ação da igreja, da hierarquia católica, que vai investir pesadamente na conversão de intelectuais. Não é isso? A disputa se faz pelos intelectuais, né? Então, a ideia a potência da conversão é muito grande, né? Um grupo imenso de intelectuais na Europa e no Brasil que vão, né, se converter aí nesse período. O Corsão é um dos últimos, né? Podemos dizer assim, que faz esse processo. Mas você vai ter o próprio Jackson, o próprio Alceu, é isso que a gente estava um pouco. Eu acho que essa que é a mudança estrutural que acontece. Por isso que a militância hoje ela não se faz pelo meio intelectual. Porque para a hierarquia, agora, essa disputa se faz com outros agentes. E tem a ver, evidentemente, com a CNBB, que
ela vai ser criada ainda na década de 50, mas só vai ganhar força pós-Vaticano II, porque toda a discussão, né, de colegiados que você vai ter ali no Vaticano II e que vai rachar em vários pedaços, os mais diversos possíveis, no mundo católico. Não é só contra e pró, você vai ter inúmeras, não é isso? Nuances e matizes para pensar essa questão dos colegiados no mundo católico, na hierarquia. Então, acho que você vai, e com isso você vai afastando, ou seja, minha ação não precisa mais do mundo intelectual. Talvez pela mudança tecnológica que acontece no mundo, né? Ou seja, o avanço da televisão, do rádio, né? Esse avanço tecnológico, algo que a gente não pensa muito, mas há uma transformação pós-Vaticano II das linhas de ação da Igreja Católica. Como é que ela vai fazer? A hierarquia muda essas linhas de ação. E nesse ponto, Jackson, Alceu, Porção, é como se a gente estivesse trabalhando uma arqueologia da atuação e da participação leiga no catolicismo brasileiro, sabe? Ou seja, a gente está, como arqueólogos mesmo, tirando os sedimentos, limpando, mas para ver algo que foi já cristalizado, que não fala para o hoje. Né? Então, acho que desse ponto é o Vaticano II, né? Ele transforma. Né? Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigada. Bom, gente, também queria agradecer tudo o que aconteceu hoje. Eu, infelizmente, tenho que encerrar, né? Estamos aqui há 2 horas conversando já, né? Acho que temos que ir para nossas missões domésticas e pessoais, mas, assim, agradeço muito. Foi, assim, realmente o tempo passou para mim muito rápido, ou seja, mostra que a conversa foi muito boa. Estou muito feliz pelo dia de hoje, né? Agradeço, muito obrigado mesmo. Tá? Agradeço também a todos, doutor Gustavo, por estar aqui conosco, a Ana. Boa-vinda ao Jonathan, acho que eu não conhecia, né? O Jonathan e a Ana Flávia sempre estão aqui conosco, e a Bianca também, e os outros que saíram. Né? Gente, um beijo, um abraço a todos, fiquem com Deus, né? E vejo vocês na próxima sexta-feira. Na próxima não, é quarta-feira. Quarta-feira, porque desde professor aqui na sexta, e como que a maioria é professor, a gente considerou feriado também, tá bom? É isso, gente. Eu agradeço muito novamente, muito honrada de falar nesse espaço, muito honrada com as questões, com os questionamentos, com as conversas, então, e com a presença de todos. Muito obrigada. Maravilha, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau. Bom feriado. Bom feriado, bom feriado. Abraço, Jefferson, Cristiane, a cada um. Fiquem bem.